Instalivros apresenta O Ego é o Seu Inimigo, Ryan Holiday. O autor tornou-se um executivo de sucesso ainda muito jovem. Trabalhando com agências de talentos em Beverly Hills, rapidamente atingiu o topo de sua carreira profissional. Mais tarde, construiu a sua própria empresa, onde trabalhou com clientes famosos como bandas de rock importantes e autores de livros que venderam milhões de cópias. Sempre foi visto como um gênio e descobriu, ao atingir o topo de sua carreira, que o seu ego foi o maior responsável pelo seu crescimento e principalmente pela sua queda. Introdução. Seja qual for a situação, o que quer que esteja fazendo, seu pior inimigo já mora dentro de você, seu ego. O ego ao qual nos referimos tem uma definição mais comum. É acreditar que você é muito mais importante do que na realidade é. Aparece como arrogância e ambição egoísta. Esta é a definição que este resumo usará. É aquela criança mimada dentro de cada um, que prefere fazer as próprias vontades acima de tudo ou de qualquer pessoa. A necessidade de ser melhor do que, mais do que, reconhecido por, muito além de qualquer utilidade. Isso é o ego. Isso não quer dizer que você não seja único e que não tenha nada de incrível com que contribuir em sua breve passagem por este planeta. Não quer dizer que não haja espaço para ultrapassar limites, inventar, sentir-se inspirado ou ter mudanças e inovações verdadeiramente ambiciosas como meta. Pelo contrário, para fazermos essas coisas da melhor maneira e corrermos tais riscos, precisamos de equilíbrio. Neste resumo, falaremos de 3 etapas em que o ego pode ser o pior inimigo para a conquista de seus objetivos pessoais e profissionais. E as 3 etapas são aspiração, sucesso e fracasso. A aspiração. Quando chegamos ao estágio da aspiração, estamos dispostos a fazer qualquer coisa. Temos um objetivo, um chamado, um novo começo. Tudo começa aqui. A sua grande jornada começará agora. Porém, muitos de nós nunca chegarão ao destino pretendido. E, na maioria das vezes, o ego é o culpado. Nós nos preparamos, nos fortalecemos com histórias fantásticas, fingimos ter entendido tudo, deixamos a nossa estrela brilhar, mas a nossa estrela não brilha e não fazemos ideia de por que isso aconteceu. Esses são os sintomas do ego e as suas curas são a humildade e a realidade. É muito fácil envolver-se emocionalmente com o próprio trabalho e ficar encantado por ele. Toda e qualquer pessoa consegue fazer isso, pois ter talento, confiança e habilidade não é raro. O que realmente é raro é ter a humildade e o autoconhecimento. Quando desejamos algo, devemos tomar cuidado sempre com as aparências, pois elas realmente enganam. Pois ser algo é muito diferente de fazer algo. Ter autoridade não é a mesma coisa que ser uma autoridade. Ter o direito e ser direito também não são as mesmas coisas. Ser promovido não significa que está fazendo um bom trabalho. Impressionar as pessoas não significa que você é de fato uma pessoa impressionante. Uma das melhores formas de controlar o seu ego é se tornando um eterno aprendiz. Um verdadeiro aprendiz é como uma esponja, absorve o que acontece ao seu redor, filtra e segura o que pode manter consigo. Um verdadeiro aprendiz é o seu próprio professor e também seu próprio crítico. Está sempre tentando aperfeiçoar o seu entendimento para seguir para a próxima etapa, para o próximo desafio. Segundo o filósofo Epileto, é impossível aprender aquilo que consideramos já saber. Você não poderá melhorar se estiver convencido de que já é o melhor. A humildade nos coloca na posição de aprendizes. Ela nos mostra que nunca sabemos o bastante e que devemos continuar estudando. Porém, o ego nos apressa a chegar ao fim. Nos faz pensar que a paciência é para os perdedores e que a humildade é sinal de fraqueza. Um dos grandes erros cometidos por quem sonha conseguir o sucesso é apaixonar-se demais. Ou seja, quando se apaixona por algo, se tende a ficar cego e não conseguimos ver pequenos erros como investir demais, investir de menos, agir antes de estar realmente preparado, quebrar coisas que exigiam delicadeza. Esses são os males da paixão que podem ser vistos como uma embriaguez. A paixão, com limites,
é saudável e funciona como um propósito, ajudando a atingir a meta desejada. Vale a pena analisarmos a grandeza de saber servir, pois quase todos os grandes homens sempre se mostraram superdispostos a servir. E mais tarde provaram que estavam aptos para comandar. Quando você está só começando, alguns fatos são fundamentais. Você não é nem de longe tão bom ou importante quanto imagina. Você tem uma atitude que precisa ser ajustada. A maior parte do que você acredita saber ou do que já aprendeu nos livros ou na faculdade está desatualizada ou errada. A grandeza vem de origens humildes. Vem do trabalho considerado ingrato e servil. Existem várias formas de servir. Talvez seja ter ideias para dar ao seu chefe e encontrar novos talentos para apresentá-los uns aos outros, encostar os fios para produzir novas faíscas, encontrar o que ninguém mais quer fazer e fazê-lo, produzir mais do que todo mundo e distribuir suas ideias de graça. Em outras palavras, identifique oportunidades de promover a criatividade dos outros. Encontre meios e pessoas para gerar colaboração, eliminando distrações que atrapalhem o progresso e o foco dessas pessoas. Considere cada passo um investimento. Considere cada passo um investimento em relacionamentos e em seu próprio desenvolvimento. Quando se deseja o sucesso, é importante atentar-se para o perigo do orgulho precipitado, pois o orgulho tira a capacidade de aprender, adaptar-se, ser flexível, construir relacionamentos. Tudo isso é completamente anulado pelo orgulho. O mais perigoso é que isso tende a acontecer logo no início da vida, ou se não ao longo dela, quando somos invadidos pela prepotência dos principiantes. Desde o início, o orgulho coloca um obstáculo entre aquele que o possui e a realidade, mudando de maneira sutil e lenta suas percepções do que é real e do que não é. O orgulho e o ego dizem: sou um empreendedor porque comecei sozinho. Vou vencer porque no momento estou na frente. Sou um escritor porque publiquei algo. Sou rico porque ganhei algum dinheiro. Sou especial porque fui escolhido. Sou importante porque acho que devo ser. Sucesso. Quando chegamos ao topo da montanha, ou pelo menos quando conseguimos vê-lo, enfrentamos novas tentações e novos problemas. Por que o sucesso dura tão pouco? É o ego quem faz isso. Quando chegamos ao topo, paramos de aprender, paramos de ouvir e nos esquecemos do que realmente importa. Tornamo-nos vítimas de nós mesmos e da competição. Aqui estamos, depois de termos conquistado algo, depois de darmos duro, o ego quer que pensemos: sou especial, sou melhor. As regras não se aplicam a mim, o sucesso é intoxicante. Vejamos o exemplo de Gengis Khan, o imperador mongol que dominou grande parte do mundo conhecido em sua época. Ele não nasceu um gênio, mas tinha um diferencial. Ele era sempre um aprendiz. Os mongóis não construíram um nada duradouro. Embora não haja praticamente nenhuma invenção tecnológica, nenhuma bela construção e nenhuma bela obra de arte que possa ser atribuída aos mongóis. A cada batalha e a cada inimigo vencido, sua cultura aprendia e absorvia algo novo. Ele mergulhou em um ciclo de aprendizado, adaptações e correções constantes motivadas por sua disciplina única, por seu foco e determinação. Ele foi o maior conquistador que o mundo já conheceu, porque estava mais aberto ao aprendizado do que qualquer outro guerreiro. Em outras palavras, cada vitória e avanço tornavam Khan mais inteligente, mas também o colocavam em contato com novas situações desconhecidas. É preciso ter um tipo especial de humildade para compreender que você sabe menos, mesmo que esteja aprendendo cada vez mais. Não basta ser um aprendiz apenas no início. Essa é uma posição que precisamos assumir por toda a vida. Aprenda com todo mundo e com tudo, tanto com as pessoas que você supera quanto com aquelas que o superam, tanto com as pessoas de quem você gosta quanto com os seus supostos inimigos. Não conte a história da sua vida e de seus sucessos a si mesmo. Isso ocorre quando chegamos ao topo. O ego nos faz relembrar de nossas vitórias. Quando olhamos para o caminho improvável que nos levou ao topo e dizemos: eu sabia, ou tive certeza o tempo todo. E isso é uma mentira que o seu cérebro diz a si mesmo.
Criar histórias a partir de eventos passados é um impulso humano que nos leva à arrogância. É isso que acontece quando você se dá o crédito por forças que ainda não controla. Depois que você vence todo mundo, passa a olhar a si mesmo. O momento em que se chega ao topo é aquele em que você menos pode se entregar ao ego. Quando alcançamos nosso próprio sucesso, devemos resistir ao desejo de fingir que tudo se desenrolou exatamente como planejado. Você deve se lembrar disso, pois estava lá quando aconteceu. Podemos pensar que o sucesso futuro não passa da próxima etapa natural da história, quando, na verdade, ele está enraizado no trabalho, na criatividade, na persistência e na sorte. Fracasso. Ninguém é sempre bem-sucedido e nem todo mundo encontra o sucesso na primeira tentativa. Todos nós lidamos com derrotas ao longo do caminho. Se o sucesso é a intoxicação do ego, o fracasso pode ser um golpe devastador para ele, transformando deslizes em quedas e pequenos problemas em grandes desmoronamentos. Quase sempre sua estrada para a vitória passa por um lugar chamado fracasso. E embora na maioria das vezes as pessoas sejam responsáveis pelo próprio fracasso, pessoas boas também fracassam o tempo todo. Pessoas que já passaram por muitas dificuldades simplesmente se deparam com ainda mais dificuldades. A vida não é justa. Quantas vezes encaramos situações aparentemente terríveis, como uma sentença de prisão, uma crise econômica, o serviço militar obrigatório ou até mesmo o campo de concentração, e que por meio de sua atitude essas pessoas transformaram as circunstâncias no combustível para a vitória. O tempo improdutivo torna-se produtivo quando o usamos como uma oportunidade de fazer o que precisamos fazer. Temos de dizer, isto é uma oportunidade para mim, e vou usá-la para meus propósitos, e não vou deixar que este seja um tempo improdutivo. O tempo improdutivo existia quando éramos controlados pelo ego, mas agora nós podemos viver. Na vida, haverá momentos em que faremos tudo certo, e talvez até com perfeição, e ainda assim, os resultados, por algum motivo, serão negativos. Fracasso, desrespeito, inveja ou indiferença. Temos um controle mínimo sobre as recompensas por nosso trabalho. E sempre esperamos a aprovação dos outros, reconhecimento, retribuições. Então, o que devemos fazer? Não ser gentil? Não trabalhar duro? Não produzir? Já que talvez não receberemos nada em troca? Agindo pelo ego, cada um de nós já pensou em agir exatamente assim, mas quando o esforço basta, não importa se os resultados são bons ou ruins. O ego não pode ver os dois lados da moeda. Ele não consegue melhorar porque só enxerga a aprovação. Lembre-se, os homens vaidosos não ouvem nada além de elogios. O ego só consegue enxergar o que vai bem e nunca o que vai mal. E é por isso que você pode ver egomaníacos em posições de liderança temporárias, mas raramente eles permanecem muito tempo lá. Todos os grandes homens e mulheres passaram por dificuldades para chegar onde estão. Todos cometeram erros e todos se beneficiaram de algum modo com essas experiências, mesmo que tenha sido simplesmente com a percepção de que não eram invencíveis e de que as coisas nem sempre acontecem como querem. Descobriram que a autoconsciência era a saída, e se não tivessem enxergado isso, não teriam melhorado, nem sido capazes de se reerguer. Certa vez, o filósofo e mestre em artes marciais Daniele Bolelli fez uma comparação muito importante. Ele explicou que treinar era como varrer o chão. Só porque fizemos isso uma vez, não significa que o chão vai ficar limpo para sempre. Todos os dias a poeira volta e todos os dias precisamos varrer novamente. O mesmo se aplica ao ego. Você ficaria chocado com o tipo de prejuízo que a poeira e a sujeira podem causar com o tempo, e com o quão rápido elas se acumulam, tornando-se difíceis de remover. Todos os dias, pelo resto de sua vida, você irá se deparar com uma dessas 3 etapas: aspiração, sucesso, fracasso. Você enfrentará o ego em cada uma delas, e em cada uma também cometerá erros. Você deve varrer o chão a cada minuto, todos os dias, e depois deve varrer outra vez. Insta Insights. É mais importante ser do que fazer, pois fazer as pessoas o respeitarem não é a mesma coisa que ser uma pessoa de respeito. Torne-se um eterno aprendiz.
Aprenda com os seus erros e acertos. Seja o seu professor e o seu melhor aluno. Seja sempre humilde, pois a humildade não é sinônimo de fraqueza e impede o crescimento do seu ego. O ego sempre será o seu pior inimigo no sucesso ou no fracasso. Seja disciplinado em continuar dominando o seu ego todos os dias enquanto você viver. Neste livro, você aprendeu que o ego será sempre o seu pior inimigo, pois ele faz com que você tenha uma visão distorcida de si mesmo. O ego acaba com sua humildade, faz você tomar decisões precipitadas, impede que aprenda coisas novas, faz com que não escute a opinião das pessoas ao seu redor. O ego pode ser o responsável pela sua aspiração, sucesso e fracasso. Ele permite que você chegue ao topo, porém ele mesmo se encarrega de te tirar de lá. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de A Hora Certa de Mudar, Jenny Blake.